Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Só tu tens as palavras de vida. A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos que mais uma vez estão aí reunidos, para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E nessa noite, amado, nessa terça-feira, nós vamos estar falando sobre a vocação, a vocação de Paulo para ser apóstolo, na lição de número 4. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida, que o Espírito Santo esteja direcionando esse estudo e que nós possamos, amado, ministrar esse estudo ao coração de cada um. E vocês que estão aí nos assistindo nessa noite, possam absorver esse estudo ao qual nós vamos estar falando dessa vocação ao qual Jesus, direcionou a vida do apóstolo Paulo, tirando ele de uma religiosidade, trazendo ele para ser pregador dos gentios. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando, que o Senhor traga alegria ao seu coração e que você possa aproveitar esse momento de aprendizado da palavra de Deus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma terça-feira e por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E por estarmos aqui, Pai, para podermos aprender da Tua maravilhosa palavra. Pai amado, eu peço que Teu Espírito Santo esteja direcionando, Pai, esse estudo. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que nós possamos, Pai amado, trazer, Senhor Deus, esse estudo e aplicarmos, Senhor, sobre as nossas vidas. Para vermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós e entendermos, Pai, tudo em conformidade à Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo, aqueles que estarão assistindo posteriormente, Pai, nos dando graça e sabedoria, Pai, e que Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um, para que nós possamos, Pai amado, absorver tudo aquilo que será ensinado nessa terça-feira. Que haja paz, que haja alegria no lar dos Teus filhos, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Antes de nós entrarmos na lição 4 hoje, eu gostaria de estar lendo com os irmãos o versículo que está no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15, quando a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O apóstolo João estava escrevendo isso aqui no seu Evangelho, segundo aquilo que Jesus Cristo estava
ensinando e direcionando eles, e Jesus ele faz essa colocação assim, ó, não vos chamei, não me escolhestes vós a mim, quer dizer, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu. E hoje nós vamos estar falando dessa vocação, né, o chamado sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que existem aptidões nas nossas vidas que são aptidões naturais. Nós vemos hoje, né, muitas pessoas, né, aquele que tem uma vocação para ser engenheiro, aquele que tem a vocação para trabalhar na área de eletrônica. Então, muitas são as aptidões naturais que as pessoas têm. Aquele que tem aquela aptidão para a medicina, não é? Então, isso são coisas naturais que estão na nossa vida. Mas hoje nós vamos falar daquilo que vem do céu, do chamado que Deus faz para as nossas vidas, ao qual, né, amado, faculdade nenhuma nos prepara para isso. É um trabalhar de Deus, separando, selecionando as pessoas e dando a elas, e capacitando a elas para poderem exercer um chamado e um ministério nas suas vidas. Então, nós vamos falar isso sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós já falamos de toda uma situação, né, que Paulo vivenciou na sua religiosidade, no fariseísmo, perseguindo a igreja. Nós vimos na aula passada como Jesus se apresentou a Paulo, né, no caminho de Damasco ali, e ali fazendo com que Paulo verdadeiramente se convertesse ao Evangelho de Jesus Cristo e deixasse de ser um perseguidor para poder ser, né, aquele que estaria levando o Evangelho, né, aos gentios. Então, nós vamos ver essa questão dessa vocação agora de Paulo para ser apóstolo. Texto áureo nesta noite, 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Amado, isso aqui é muito importante nós avaliarmos, né, quando Paulo começa a escrever essa carta ao povo de Corinto. Ele está escrevendo aos irmãos ali, e ele começa dizendo assim, olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Nós temos que entender e compreendermos aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas, que é um chamado para nós exercermos o ministério, para nós sermos capacitados a fazermos algo para o reino do Senhor. Por isso que lá em Efésios 4:11, a palavra do Senhor nos diz que uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, isso não tem escola, amado, que nos prepare. Nós fazemos um seminário de teologia, mas o seminário de teologia, ele não te prepara para a vocação. Ele te dá base bíblica, ele te dá conhecimento da palavra, mas, primeiramente, você tem que olhar para dentro de si e entender que qual o chamado que Deus fez para a sua vida. Não é? E não somente querer se colocar em lugar ao qual talvez você não tenha ainda a capacidade de estar trabalhando. Então, é muito importante isso, nós entendermos essa questão que existe um chamado a ser realizado nas nossas vidas. Esse chamado é feito pelo Espírito Santo através de Deus nas nossas vidas. É Ele que nos separa, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos traz para a família e vai nos dando capacitação para realizarmos a obra do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe hoje. Nós vamos ler Atos 9, do 15 ao 22 e Gálatas do 1, 11 ao 18. Atos 9, 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito,
muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas 1, do 11 ao 18. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, nós estamos vendo aqui, amados, já na leitura bíblica em classe, não é, a importância e o peso do chamado. Saulo teve aquele encontro no caminho de Damasco, ele ficou ali 3 dias sem enxergar, cego, né? Foi necessário Ananias ir até onde estava Saulo, impor as mãos sobre Saulo, e dos olhos de Saulo caíram 2 escamas, e ele voltou a recobrar a visão, não é? E já entendeu aquilo que Jesus havia o separado para realizar um grande trabalho, realizar e dar a ele um grande ministério. Então, amados, isso é de suma importância para as nossas vidas. Nós podemos, muitas vezes, vamos trazer isso para a nossa vida natural, né? Nossa vida cotidiana. Você pode, muitas vezes, se encantar com uma profissão e se tornar um profissional. Não é? Você vai, faz uma faculdade, você ganha ali ensinamentos, instruções, e você pode se formar um grande profissional. Mas isso não se aplica na nossa vida espiritual. Nós temos que ter o chamado de Deus para as nossas vidas, para realizarmos aquilo com excelência, o qual o Senhor tem confiado sobre as nossas vidas. E hoje, infelizmente, muitos estão aí tropeçando nisso, porque por alguma necessidade ou por acharem bacana, ingressam-se, né, como pastores para cuidar do rebanho do Senhor, mas você vê que o chamado em si ainda não foi designado àquela pessoa. Não é? E aí os problemas começam a acontecer, os distanciamentos começam a acontecer. Então, amados, é muito importante, em toda a área, amado, em toda a área da nossa vida espiritual, nós temos que entender ao qual o chamado que o Senhor tem feito para as nossas vidas e aquilo que Ele quer que nós venhamos a exercer. Não é? Nós lemos aqui em Efésios 4:11, onde Paulo escreve que o Senhor deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, não é? Para que a igreja do Senhor vai sendo edificada. Então, é muito importante para a nossa vida nós entendermos aquilo que o Senhor tem nos chamado, aquilo que o Senhor está nos vocacionando para podermos executar em conformidade à obra de Deus. Vamos para o ponto de número 1 hoje, o ponto de partida para a vocação de Saulo, chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas, quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por Ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente, quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Então, amados, isso aqui, nós comentamos muito, né, quando houve a separação de Judas, quando Judas ele entregou Jesus, ele foi tirado, né, do colégio apostólico, foi tirado sorte para que fosse colocado o 12º apóstolo, mas o Senhor estava preparando um que seria o apóstolo dos gentios,
não é? Então, o Senhor já tinha um plano preparado para a vida de Saulo, mesmo ele estando numa situação totalmente contrária à vontade do Senhor. O Senhor olhou para Saulo, viu aquele potencial que ele tinha, não é? E mudou toda a história, trouxe a ele uma verdadeira conversão e uma renúncia de todas as coisas que ele havia praticado e vivenciado na sua vida. Um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra. E, amados, isso é algo muito interessante nas nossas vidas. Como eu li aqui no começo para vocês, João 15, 16, que diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a plenitude do Espírito Santo para que nós possamos entender as verdades da palavra de Deus e podemos ser enganjados dentro do ministério e realizarmos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, E eu posso dizer isso para você, porque eu outrora, há 30 e poucos anos atrás, eu jamais imaginava um dia me tornar um pastor. E o Senhor foi trabalhando, hoje eu entendo o trabalhar de Deus na minha vida, sempre me cercando com alguém, até o momento em que o Espírito Santo foi lá e me alcançou, e o Senhor confiou essa obra sobre as minhas mãos. Então, amado, tem que ser dessa maneira, porque aí nós vamos estar no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo ao qual o Senhor espera que nós venhamos a fazer. E aí as portas se abrem, e o seu ministério ele vai se tornando um ministério frutífero. Item 3 do tópico 1. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia, o que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado por Saul, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, e o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, nós vemos aqui, uma questão de ajuste com relação ao nome dele, para que ele pudesse também ter influência naquela época, porque o governo romano estava direcionando todas as coisas, Roma estava tomando conta de todas as coisas. Então, a mudança disso foi mais uma adequação para que Paulo pudesse exercer aí o seu chamado e o seu ministério e ser reconhecido. O item 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nenhuma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Esta visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então, ali Paulo tem aquela visão no caminho de Damasco, ouve-se aquela voz, aquelas pessoas que estavam junto com Saulo naquele momento, ouviram aquela voz, mas não conseguiram ver nada, e Paulo tem aquele diálogo com o Senhor, Jesus pergunta para Saulo, 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 por que me persegues? E aí Saulo, ouvindo aquela voz, vendo aquela luz, diz, Senhor, quem és? E ele disse assim, aquela voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa, que encontro maravilhoso, amado. Que experiência maravilhosa. E uma experiência como essa só poderia ter mudado e transformado a vida daquele que perseguia a igreja para fazê-lo ser ganhador de almas para o reino de Deus. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele
para Saulo, torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo. Que maravilha, amados, que coisa linda essa chamada ao qual o Senhor Jesus faz ao apóstolo, né? E nós estamos vendo aqui essa confirmação, né? Vá, porque esse é para mim, um vaso escolhido. O Senhor havia já feito um planejamento para a vida de Saulo, né? E o transformaria nesse apóstolo que estaria levando e pregando o Evangelho, né, em todas as regiões ali da Ásia, levando a palavra do Senhor, né, testemunhando, sofrendo, né, como diz aqui o Senhor Jesus, o Senhor próprio Jesus diz, né, que estaria sendo preparado para padecer por amor ao Evangelho. Então, amados, nós temos que estar preparados para isso, né, e temos convicção do chamado que está em cima das nossas vidas, e zelarmos por ele, para que possamos também ter essas experiências que Paulo teve. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confortou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Presta bem atenção nisso. Olha que parágrafo maravilhoso. Foi Jesus que o confortou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo, né? Então, aqui está toda a confirmação daquilo que nós falamos aqui anteriormente. A necessidade de se ter um chamado para realizar a obra do Senhor em conformidade à vontade de Deus para as nossas vidas. Não é simplesmente eu quero, ou eu vou, ou eu faço. Não, é sabermos que o Senhor está na direção, nós temos um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, abrimos mão de todas as coisas, né, que passam a ser secundárias nas nossas vidas e passamos a ter experiências maravilhosas, né? Então nós vemos aqui essa conversão e quando foi o início da conversão de Saulo, amado, não foi fácil para ele, não é? Ele estava em Damasco, ele foi até Jerusalém, os próprios apóstolos que estavam ali não deram a devida importância ao chamado de Saulo, né? Saulo havia ficado um tempo aprendendo com o próprio Senhor no deserto da Arábia. E aí Saulo, ele vai para Damasco e passa 14 anos esperando ali o seu ministério, né, vir a frutificar. Então nós temos que estar preparados, amado, e sabermos, né, a dependermos de Deus para podermos realizar a obra do Senhor. Vocação de Paulo é o aprendizado no deserto, item 3 de hoje. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa e comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sobre o domínio de Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido, né? Então nós vemos aqui a escola preparatória de Paulo, o deserto,
E muitas vezes, amados, o Senhor ele nos leva para os desertos para que nós venhamos aprender a dependermos do Senhor. E eu quero dizer algo aqui para você. Não existe um ministério sem a dependência do Senhor. Quando nós achamos que nós somos autossuficientes, e eu quero dar aqui um exemplo para você bíblico, quando Davi, ele intentou no seu coração, olhando a dimensão, né, do seu reinado, ele quis fazer um censo para saber quantas pessoas estavam sob o seu reinado, não é? E o Senhor tratou muito com Davi com essa questão, não é? Porque o Senhor o repreendeu de maneira dura, porque ele achou que era por ele, não é? E não era, era pela dependência de Deus na vida dele. Então, amado, nós temos que aprender isso. Por isso que Deus muitas vezes nos leva a alguns desertos da vida para podermos ser tratados, ser lapidados, ter realmente convicção daquilo que está sobre as nossas vidas. E é nesse deserto que muitas vezes as pessoas abrem mão do seu chamado e do propósito que Deus tem para a sua vida, porque não estão devidamente preparados e convictos daquilo que o Senhor tem para realizar na obra do Senhor. Item 2 do tópico 3, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposição e rejeição. Você está vendo? E isso não mudou hoje, amado. Isso não mudou. Eu aprendi muito nessa caminhada, eu vi grandes pastores pregando e dizendo assim, olha, se tudo está caminhando em conformidade, algo está acontecendo, algo está errado nessa caminhada. Porque, amado, nós vivemos uma luta diária contra o inimigo. O inimigo, ele se opõe com a igreja, e quando a igreja começa a fazer diferença, não é, as lutas começam a ser acirradas, tanto para a liderança, como para aqueles que são membros da igreja. Porque nós procuramos caminhar dentro daquilo que é proposto para o Senhor. E o inimigo, ele não cessa de tentar fazer com que as coisas venham a se frustrar. Então, nós temos que estar atento a isso, estarmos sempre alertas, não é? Para que não sejamos pegos de surpresa por investidas do inimigo. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos, aproximadamente, entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Não é? Então, não foi de qualquer maneira. Não é? Ele teve aquele encontro, passou um tempo, ele foi para o deserto ali para ser tratado, para ser lapidado, para ser ali provado na sua convicção do seu chamado e confrontar com tudo aquilo que ele havia aprendido, não é? E abrir mão de tudo aquilo para poder servir o Senhor Jesus Cristo. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar seu nome romano, Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista, olha aqui, do judaísmo. Amados, isso aqui é muito interessante e nós temos que refletir nisso. Não é? Paulo, ele estava convicto, né, da sua religiosidade, do fariseísmo, né, daquilo que ele havia aprendido, da circuncisão. E Paulo agora, ele é chamado para pregar justamente para aqueles que não faziam parte da circuncisão, que eram considerados gentios. Então, você consegue imaginar o que foi esse confronto, né, para que ele pudesse exercer o ministério? Não é? Olha o que diz aqui, olha, ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Amado, as leis, elas foram necessárias, né, para trabalhar na vida do povo, porque o povo havia saído, né, do Egito, trazendo todo o aparato, todo o conhecimento egípcio ali. Então, Deus precisou tratar ele com tempo de lei. Mas aí, agora, Paulo começa a aprender o que era a graça, né, o favor imerecido, que não era pela lei, não era pelas obras, não era pela circuncisão no corpo, mas uma circuncisão feita no coração daquela pessoa,
daquela pessoa que viria realmente a receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é isso que hoje vigora no nosso tempo. Não adianta, muitas vezes nós somos cobrados, tem que pôr regra disso, regra daquilo. Se nós colocarmos regra e a pessoa não entender o que é o Evangelho, de nada vai servir, porque ela não vai conseguir cumprir, né, as regras que são determinadas para ela. Mas o importante é nós entendermos que Jesus nos alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor pelas nossas vidas, e nós temos que pregar isso para as pessoas que estão afastadas. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar as suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Olha só, preste bem atenção. Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. E é aqui que começam os conflitos, porque muitas vezes não queremos abrir mão, né, daquilo que nós pensamos, e nós temos que pensar conforme a mente de Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes, amados, nós temos experiências, não é, que parece que Deus não quer falar conosco, mas não é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes alguns desertos chegam às nossas portas, e é nesse momento que nós somos ali colocados realmente à prova, para vermos a convicção, a firmeza e a certeza que nós temos do nosso chamado. Então não fique assustado, não fique aí abatido. O deserto é a escola que Deus tem para tratar com as nossas vidas, trazendo amadurecimento, crescimento, experiência e convicção daquilo que está sobre a nossa vida. Ele quer, e não como nós queremos, né? As coisas de Deus são do modo como Ele quer, e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. E, amados, nós sabemos muito bem que não foi com facilidades, foi com açoites, foi com prisões, não é? Foi com morte, ameaças de morte, naufrágios, não é? Uma víbora pregando, grudando sobre a sua mão. Então esse, né, é o cenário que Paulo vivenciava para a realização do seu ministério. E hoje, infelizmente, nós encontramos pessoas que querem só usufruir das coisas que são boas, não estão preparadas para sofrer e padecer pelo nome de Cristo. E isso vigora nos nossos dias de hoje. Nós temos que estar preparados, entendermos o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, estarmos dispostos a abrir mão para podermos servir o Senhor e fazermos a obra como Ele espera. Conclusão: a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar. Olha que coisa linda, amado. Não é? Isso aqui muitas coisas caem por terra, né? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas achando que servir o Senhor vai ser com todas as facilidades. Não, vão ser com lutas, né? O reino é alcançado e tomado à força. Olha o que diz aqui a conclusão. A grande verdade é que aprendemos nessa lição, é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Diga glória a Deus, diga aleluia, que Deus possa continuar trabalhando na sua vida. Não abra mão, não é? Que muitas vezes você vai ser levado ao deserto para ser provado, para que você seja aprovado, para poder realizar o seu ministério e pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por essa leitura, por essa aula de hoje. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, como nós lemos nessa conclusão, o Senhor não mudou, o seu método também não mudou. Nós temos que estar, Senhor Deus, preparados e convictos para sermos vocacionados a realizarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que o Senhor continue levantando obreiros, que o Senhor continue levantando homens e mulheres, Senhor Deus, prontos e preparados, dispostos a servir o Senhor e abrir mão, Senhor, para poder fazer e exercer o ministério com excelência.
Pai, eu quero te agradecer por este estudo nessa noite, porque eu tenho certeza, Pai, que pessoas que estão nos ouvindo nessa noite serão tocadas, Senhor Deus, por este estudo, para poder, Senhor Deus, avaliar a importância, Pai, que é estar servindo ao Senhor, e é a importância, Pai, de estar preparado para exercer a vocação ao qual o Senhor tem determinado. Abençoa os teus filhos, Pai, dê graça, dê força para estarmos juntos, Pai, realizando a tua obra. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Que aula maravilhosa, não é? Então, que você possa estar refletindo tudo aquilo que foi dito nesta noite. Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas, ofertantes, vamos continuar orando pelo nosso irmão Renato, não é, que precisa das nossas orações para que Deus o esteja fortalecendo nesse momento. Vamos orar também pelas pessoas que estão passando por enfermidades. Feche seus olhos. Pai, ainda em tua presença, eu quero te agradecer. Pai, agradeço a Ti, Senhor Deus, pelos nossos dizimistas, ofertantes, pessoas que entendem, Senhor Deus, a importância, Pai, de poder contribuir para a Tua obra, para que a Tua obra permaneça, Senhor Deus, cumprindo e honrando as obrigações que são determinadas. Abençoa os Teus filhos, Pai, que o Senhor não deixe faltar alimento, sustento, Pai, que não venha faltar o pão de cada dia na mesa dos Teus filhos, para que eles possam glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, nesse momento eu coloco, Pai, as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade, principalmente, Pai, o nosso irmão Renato. Pai, que o Senhor esteja aliviando, Senhor Deus, que o Senhor esteja fortalecendo. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sabe, Pai, todas as coisas e conhece, Pai, a nossa força para enfrentarmos as dificuldades. Pai, eu peço também pelas pessoas que estão buscando uma porta de emprego. Pai, está escrito na Tua palavra que a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode fechar. Alcança, Pai, essas pessoas e dê a elas, Pai, experiências com o Senhor. Por isso eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Amados, quinta-feira nós temos o nosso culto presencial, não é? Quero contar com vocês nesses cultos de quinta-feira. Nos sábados, os nossos jovens estão se reunindo, né, a partir das 18 horas. No domingo, nós temos o nosso encontro, das 9 às 11 da manhã e das 18 às 20 horas. Vamos estar juntos, amado, buscando a direção do Senhor e ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.